Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de língua inglesa. Nós estaremos conversando um pouco sobre a importância do inglês, por que nós estudamos a língua inglesa, certo? Let's travel, page 16. Então, vamos viajar, página 16 da apostila, onde vai falar sobre a importância de estudarmos a língua inglesa, sendo que ela é uma língua universal, como a professora já falou em sala de aula. Nós estudamos a língua inglesa porque ela é uma língua universal, é a língua em que todos os países utilizam para se comunicar. E aí nós temos um textinho que eu gostaria de pedir que vocês lessem com a professora. Você sabia que atualmente há mais falantes não nativos de inglês do que falantes nativos? Isso ocorre porque pessoas de lugares diferentes, falantes de línguas diferentes, usam esse idioma como língua franca para se comunicar. Por isso, aprender essa língua um pouco sobre as diversas culturas que a envolvem é tão importante para participar do mundo globalizado, né? Diante dessa globalização que nós temos, né, em que todos os países precisam se comunicar, em que todas as pessoas precisam se comunicar, nós utilizamos a língua inglesa para haver essa comunicação entre todos os países, entre todas essas pessoas. E a língua utilizada é a língua inglesa. Por isso que a professora sempre diz, por mais difícil que a língua inglesa seja, nós precisamos estudar e nos dedicar para entender, nem que seja o básico, né? Nós precisamos ter o conhecimento dessa língua, por ser uma língua universal. Page 17. Então, essa é uma questão que seria uma discussão em grupos. Como nós não temos, né, esta discussão, porque nós não estamos na escola, a professora colocou a resposta aí, né, porque seria difícil para vocês fazerem, mas é importante vocês conhecerem, né, onde as pessoas falam inglês como língua principal. Liste alguns países. Então, aí vocês têm algumas sugestões de alguns países que falam a língua inglesa. Então, vocês copiem na apostila, né, para vocês terem um conhecimento. Então, nós temos os Estados Unidos, a Ucrânia, a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Sul da África, entre outros países, que são vários que falam a língua inglesa como uma língua nativa. Na atividade 2, vocês vão completar o mapa com os nomes destes países falantes de inglês. Então, vocês vão pesquisar, né, essas bandeiras que já tem o nome que já tem aí. Vocês vão observar os nomes destes países e vão completar aqueles espaços aí na apostila. Page 20. Então, na página 20, nós temos mais uma atividade, né, que seria difícil vocês fazerem, e a professora deixou aí a resposta para vocês terem conhecimento. Vamos focar em um dos países falantes de inglês, o Canadá. Leia e responda as perguntas sobre este país e depois converse com seu colega, né? Como nós não temos essa conversa, porque nós não estamos na sala de aula, a professora deixou a resposta para vocês terem um conhecimento. Então, where is Canada? Né? Onde é que fica o Canadá? In North America, então no norte da América. Is it a big or a small country? Ele é um país grande ou um país pequeno? It is a big country, então ele é um grande país, né? Continuando então, né, com as nossas atividades na página 2, da mesma forma como ficaria difícil para vocês pesquisarem, a professora deixou a resposta aí para vocês terem conhecimento e aprendizagem. Leia o mapa, busque mais informações e responda as perguntas, mas vocês terão já aí as respostas. Letra A está perguntando qual é a capital do Canadá, né, que seria Ottawa. Na letra B, como que é dividido este país? Ele é dividido em províncias e territórios. Letra C, quantas províncias e territórios há? Então, são 9 províncias e 3 territórios. Qual é o número da população, né? Então, ali tem uma pesquisa, número de habitantes. Depois, a língua oficial é o inglês e o francês. E ali é qual a distribuição do território, certo?
Page 21. Então, na página 21, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso país. Aquelas perguntas mais difíceis a professora já completou, né? Então, vocês copiem na apostila. A primeira pergunta está perguntando sobre qual é a capital do nosso país. Na letra B, quantos estados há no nosso país? Ele tem. Na letra C, qual é o maior estado? Na letra D, qual é o estado menor? Aí você já tem aí. Na letra E está perguntando como que ele é dividido, né? Quantos estados? O número de população, né? A língua oficial, aí vocês completem aí qual é a nossa língua. E ali na H é quantos quilômetros, né? Quanto de distância que há no nosso país. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Continuando então com as nossas atividades, aí vocês têm um passaporte, né? Que é um documento que a gente precisa ter para viajar, né? Eu quero pedir para vocês fazerem a tradução e entender o que está dizendo aqui nesta atividade e completar. Aí a professora também já deixou, porque ficaria muito difícil vocês fazerem essa atividade, mas vocês precisam ter o conhecimento, né? Então busquem fazer a tradução para vocês entenderem o que está falando aqui neste textinho, nessas perguntas, que são sobre o passaporte, certo? Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar a professora. Um grande abraço, beijos da professora.